a destruição de Sodoma e Gomorra. Tendo deixado Abraão, Israel decide ir a Sodoma e Gomorra, pois segundo ele o pecado dessas cidades era enorme, a ponto dele precisar descer e ver com seus próprios olhos. Como os caídos não possuem onisciência, era preciso verem, adentrar as cidades para ver seu pecado. Assim então Azazel e Ismael vão a Sodoma e Gomorra, com a instrução de Israel para salvarem Lote, o irmão de Abraão. Na verdade não eram os pecados de Sodoma e Gomorra que incomodavam os caídos, mas sim a sua rebeldia. Tanto Sodoma e Gomorra chegaram a tal ponto de moralidade que não cultuavam a nenhum dos deuses caídos, e isso gerava a fúria dos mesmos, pois aquele povo não os adoravam, não lhe eram submissos, nem ofereciam sacrifícios, restando apenas destruí-los, para servir de lição aos outros povos. Foi a mesma tática usada no dilúvio. As bestas e o povo totalmente corrompidos se tornaram rebeldes, não mais obedecendo e cultuando eles, restando destruí-los. Azazel e Ismael adentram a cidade para resgatar Lote, sua mulher e suas 2 filhas, pois tudo seria destruído. Os 2 caídos conduziram os 4 para fora da cidade e ordenaram que fugissem, para não se deter em parte alguma e nem olhar para trás. A mulher de Lote, porém, contrariando a ordem dos caídos, olhou para trás, ao ver o céu repleto de bolas de fogo ardente, enviadas por milhões de caídos a mando de Israel, ela se transformou em estátua de sal e as 2 cidades foram completamente dizimadas pelos caídos. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo, do Senhor desde os céus, sobre Sodoma e Gomorra. E destruiu aquelas cidades e toda aquela campina, e todos os moradores daquelas cidades, e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. E Abraão levantou-se aquela mesma manhã, de madrugada, e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor. Saiu o sol sobre a terra, quando Ló entrou em Zoar. Lote, depois se refugiou em uma caverna, onde habitava com suas 2 filhas, a sua filha mais velha porém, vendo estar em um local desabitado, decide junto com sua outra irmã embriagar seu pai e ter relações com ele, a fim de manter a descendência do mesmo. E sucedeu, no outro dia, que a primogênita disse à menor: Vês aqui, eu já ontem à noite me deitei com meu pai, e demos-lhe de beber vinho também esta noite, e então entra tu, deita-te com ele, para que em vida conservemos a descendência de nosso pai. E deram de beber vinho a seu pai também naquela noite, e levantou-se a menor, e deitou-se com ele, e não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E conceberam as 2 filhas de Ló de seu pai. Os caídos que destruíram 2 cidades inteiras por desculpa de sua imoralidade, salvaram as filhas de Lote, que embriagaram e tiveram incesto com o próprio pai. Isto prova que a destruição de Sodoma e Gomorra não foi em decorrência de seu pecado, mas sim de sua rebeldia, de não cultuarem os caídos nas figuras de deuses desta terra. E percebendo Israel que Lote e suas filhas eram submissos e da família de Abraão, ele decide salvá-los, e assim preservar sua descendência, que viriam das 2 filhas de Lote, a mais velha gerando Moab, de onde se originou o povo moabitas, e a mais nova gerando Ben-Ami, de onde vieram os amonitas. Tanto os descendentes de Lote como de Abraão dariam origem a vários povos, pois o intento dos caídos era que tais povos seguissem suas doutrinas, os adorando como deuses, e para isso era imprescindível escolher bem a semente, patriarcas que fossem segundo seu coração, que lhe fossem totalmente submissos, assim como fora Abraão. Assim como os filhos do Pai fazem a vontade do mesmo, amando uns aos outros, formando uma família unida, Israel decide fazer o mesmo, mas em oposto, com seu povo, seus servos, mas estes fazendo somente suas vontades, semeando terror e pecado entre as nações.